Boa noite, paz, esteja com todos. Estamos dando início ao nosso terceiro elo da nossa semana de oração, a qual tem sido uma bênção para nossas vidas, a qual Deus tem nos edificado e nos abençoado grandemente com o conhecimento da palavra, com a unção, com a bênção, com o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Desde já eu quero te abençoar, eu quero dizer que a honra, a glória seja dada para o Senhor, todo louvor e toda a glória seja dada a Ele. Porque só o Senhor é digno de receber a honra, a glória, o poder e toda a nossa adoração. Hoje é o terceiro elo, terceira noite da nossa campanha. E eu creio que Deus tem nos abençoado poderosamente, ricamente, grandemente em todas as áreas da nossa vida. Amém? E não vai ser diferente hoje, porque eu vejo o Senhor nesta madrugada quebrando o cativeiro, fazendo você vencer o dia mal, fazendo você mudar essa história, essa estratégia. Deus hoje tem bênçãos para entregar sem medidas na tua e na minha vida. Tu crê? Então já toma posse de uma unção nova, de uma bênção nova, e Deus vai quebrar cativeiro. A unção hoje que o Senhor vai derramar sobre a minha e a tua vida é de quebra, quebrando maldições, quebrando cativeiro. Deus quer quebrar cativeiros nessa noite. Eu vejo Deus virando cativeiros nessa noite. E aí a palavra do Senhor nessa noite é direcionada para que o Senhor venha quebrar toda maldição, todo cativeiro sobre as nossas vidas. Amém? A Karine Leitão está pedindo oração aqui hoje. Não estou muito bem, mas Deus vai derramar. Desde já recebe a cura em nome de Jesus. Que toda enfermidade, todo dardo, toda seta do maligno, toda doença, todo mal-estar, todo vírus entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos no teu corpo, no teu sistema nervoso, neurológico, cada célula, cada órgão do teu corpo, que o Senhor agora, os anjos do Senhor te toquem com cura, pois nós repreendemos e anulamos todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, toma posse e recebe em nome de Jesus, amém? Que desde já o Senhor abençoe a vida da Érica Casanova, que tem sido fiel nas nossas campanhas. Eu creio que Deus tem abençoado poderosamente a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a Dani de Jesus, a Karine, que eu creio que o Senhor já deu a cura para ela, Senesildo, a Dona Maria Felinina, a Júlia Pereira está conosco também. Estou esperando vocês entrarem aqui para a gente dar início à nossa campanha de oração nessa noite. A Nara, minha irmã lá em Bragança, a Mirna Ferreira, a Mirna também está conosco, Figueiredo, né? A Mirna Figueiredo. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui nessa noite. Que desde já o Senhor venha abençoar cada lar, cada casa, família. Mas compartilha, manda aviãozinho, vai lá no quem está no Facebook, convida nos grupos de amigos. Quem está no Instagram, manda aviãozinho, compartilha. Mas eu vou estar sexta-feira sorteando essa Bíblia para quem deixou o coraçãozinho, para quem compartilhou, para quem participou. Sexta-feira eu vou estar sorteando essa linda Bíblia aqui. Ah, pastora, eu já tenho Bíblia, mas você pode presentear alguém. Não há um presente melhor para a gente dar do que a Bíblia. E se você der uma Bíblia e a pessoa não entender, lá na frente ela vai entender, sabe por quê? Porque esse é o melhor presente que a gente pode dar para o ser humano, amém? Peço oração para o meu filho que está internado. Senhor nosso Deus Pai amado, abençoa, visita o filho da Júlia, Senhor, que se encontra no hospital. Eu não sei qual é a enfermidade que está sobre ele, mas Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus de longe. E a minha fé, Senhor, é a mesma fé do centurião. Que basta que uma palavra seja liberada, que o Senhor venha curar, sarar, libertar de todo o mal. Não só o filho da Júlia que está internado, a Karine Leitão, mas todos aqueles da nossa família, dos nossos familiares que se encontram com enfermidade nessa noite, seja repreendido no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? A Camarim May, que está conosco também, Salomão. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que estão conosco, participando dessa semana de oração. Diga, deixa registrado aí, o Senhor vai quebrar cativeiro nessa noite. Se você puder, diga assim, Senhor vai quebrar o meu cativeiro nessa noite. Apesar de muitas vezes nós já estarmos na presença de Deus, já estarmos servindo a Deus, mas existem elos correntes, existem cativeiros que ainda nos aprisionam e que nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus,
todo cativeiro. A unção é para vencer cativeiro nesta noite. Então, tudo aquilo que é impedimento, aquilo que atrapalha, aquilo que impede, todo cativeiro lançado pelo diabo, seja ele mandado, enviado, pago, o Senhor vai quebrar nessa noite. Tu quer? Então, se tu crê, o Senhor já está quebrando todo cativeiro em nome de Jesus. A Ellen Carvalho, Deus abençoe a tua vida, o teu ministério. A Alda Leia, lá em Marabá. Eu estou sentindo falta de algumas pessoas que estavam conosco desde o início do ano, mas eu creio que o Senhor está nos botando aqui pessoas que verdadeiramente querem viver esse milagre, que estão aliançados nesse propósito e que até dezembro nós vamos estar firmados para a glória de Deus. É uma campanha de um ano, cada mês uma semana, que nós oramos, louvamos, adoramos e aprendemos mais do Senhor e ouvimos a palavra dele. Está conosco já a pastora Fátima Lira, que Deus abençoe essa vida, seu ministério. A Cleide Duarte, isso mesmo, faça o que a Cleidinha está fazendo aqui, ela está enviando para que outras pessoas participem também, porque, amados, se tem uma coisa que é importante, se você tem aquele amigo que nada dá certo, não dá certo no emprego, não dá certo nos relacionamentos, não dá certo na vida financeira, mande para eles, porque Deus hoje quer quebrar cativeiros, e às vezes o cativeiro está numa mágoa, está numa raiva, está num rancor, está num ódio, e a gente precisa quebrar isso das nossas vidas para que sejamos totalmente libertos para a glória de Deus, amém? Já falei com a senhora, Dona Maria Felenina, mas acho que era só o Nesildo que estava. Que Deus abençoe a vida da Lucileia Pampona também, não sei se já está por aqui, mas que Deus venha abençoar grandemente, poderosamente a nossa vida. Pastora, eu recebi a bênção que o Espírito Santo revelou através da senhora no óleo do mês passado. Glória a Deus, isso nos alegra saber que aquilo que está sendo falado aqui não é da boca da Carla, mas tudo que o Senhor manda eu pregar, eu tenho entregue aqui, é porque o Senhor que tem dado a revelação, a palavra de conhecimento. E eu jamais vou falar aquilo aqui que o Senhor não está mandando. Então é muito bom quando a gente recebe o testemunho, como Salomão está dizendo, pastor, eu recebi a bênção que o Espírito Santo revelou através da senhora no elo do mês passado. Glória a Deus, que Deus abençoe, ele está falando aqui no Instagram, que Deus abençoe, e assim tem sido, amado. Eu tenho recebido muitos testemunhos dessa semana de oração, que as pessoas mandam no meu privado, mas seria interessante fazer o que o Salomão fez, né? Salomão está testemunhando aqui que aquilo que o Espírito Santo revelou no mês passado, no elo passado, aconteceu na vida dele para honra e glória do Senhor, pois é para ele a honra, a glória e todo o louvor. Declara, deixa isso declarado aí, o Senhor vai quebrar cativeiro hoje, na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu não sei qual é a área que o Senhor vai quebrar, mas eu vejo o Senhor nesta noite quebrando cativeiros. E sabe aqueles cativeiros, correntes, prisões, aquelas gaiolas que cercam, que te aprisionam? Pois é, Deus está fazendo uma virada, um reboliço nessa noite para quebrar cativeiro, e cativeiros serão quebrados. Deus não precisa de cenário favorável. É nesse lugar de desonra, nesse lugar que você está sendo humilhado, é nesse lugar de cativeiro que o Senhor vai te honrar, que Ele vai mudar a tua história e que Deus vai te abençoar. Tu crê? Então dá glória a Deus e já deixa registrado aí que o Senhor está quebrando o cativeiro na tua vida. Dona Lúcia Moreira, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Dona Lúcia, eu vejo o Senhor entrando com cura na sua casa. Eu via a sua netinha doente. E o Senhor está dizendo, diz para ela que hoje eu blindo a saúde dessa criança contra invertidas de Satanás com enfermidade. O Senhor está tratando a sua neta nesta noite. Eu vejo anjos do Senhor tocando nela. E os anjos estão tocando com cura, tirando uma enfermidade que estava alojada nos pulmões. Sabe aquelas gripes mal curadas que vai ficando resíduos? Pois é. Eu via como o pulmão da sua neta infeccionando por conta de muitas gripes, tipo como se fosse gripe e o pulmão assim meio manchadinho com secreção. Pois é, mas o Senhor está dizendo, diz para ela que nesta noite o anjo do Senhor, o anjo de cura visita esta criança.
E todo espírito de enfermidade, rebalamae, cantarabachevia, o Senhor está rebatendo, o Senhor está tirando nesta noite da tua casa. O Senhor também está entrando na casa da Vanessa Sintra com cura, com cura. Porque eu vejo um espírito de enfermidade, volta e mexe, quando não é na mãe, é na filha, quando não é na filha, é na mãe. O Senhor está dizendo que Ele quebra hoje esse cativeiro de enfermidade, tu crê? Então dá glória a Deus, porque o Senhor, Vanessa Sintra, Ele também está quebrando nesta noite um cativeiro de enfermidade, que é maldição hereditária, que quando não é em ti é na tua filha, quando não é na tua filha é em ti. Mas o Senhor hoje está quebrando esse cativeiro de enfermidade para a glória do nome do Senhor Jesus. Tu crê? Então se tu crê, toma posse, se tu crê, recebe, e se tu crê, diga amém para a glória de Deus. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Cledinha, eu vejo o Senhor alargando as tuas fronteiras, sabe? Eu vejo Deus prosperando as tuas vendas. É como se Deus está dizendo para ela, diz para ela que eu irei surpreender ela esse mês, que aquilo que ela vendeu no mês passado, te prepara que o Senhor vai dar porção dobrada. E aquilo que estava preso, aquilo que estava impedindo as tuas vendas, o Senhor quebra um cativeiro de impedimento. E esse mês pode dar glorificar, já pode receber, já pode tomar posse do que eu estou te falando nesta noite. O Senhor vai abençoar as tuas vendas. O Senhor vai multiplicar para a glória dele. Amém? Seja dizimista fiel e o Senhor trabalhará contigo e te prosperará em tudo, diz o Senhor, que tu colocar as tuas mãos, prosperará. Toma posse e recebe em nome de Jesus. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. A honra e a glória seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E hoje o Senhor quer trazer uma unção de vencer. Mas vencer o quê? Já que a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. A unção que Ele tem para nós nessa noite é de vencer cativeiros. Vencer cativeiros. E o que é cativeiros? É tudo aquilo que é prisão, tudo aquilo que é cadeia, tudo aquilo que nos aprisiona, que nos machuca, que nos faz sofrer, que nos mantém presos em situações que já era para você ter saído há tempo. O Senhor está falando com pessoas aqui. Tem coisas que você está sofrendo e vivendo aprisionados porque se tornaram cativeiros na tua vida. Coisas que o Senhor já disse, ó, é para sair do teu caminho. E você tem permanecido nesse cativeiro. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra, para Ele dar uma virada de chave na tua vida e quebrar, desfazer com todo o cativeiro. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente, poderosamente, nessa noite, quebrando todo o cativeiro. Tudo aquilo que é prisão, tudo aquilo que é cadeia, tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que é atrapalho na nossa vida. Diga assim, o Senhor vai fazer uma virada. Há um reboliço de Deus nessa noite. Tu crê? Então vai tomando posse, vai recebendo. Amém? Hoje nós vamos consagrar o suco de uva, tá? Que representa o sangue de Jesus, aonde o sangue de Jesus toca, a poder para curar, libertar, sarar. Pastor, eu não preparei meu suco de uva, eu sou nova nessa live. Então já te prepara que todo mês a gente consagra o sal grosso, o suco de uva, o óleo, o pão, né? Que amanhã vai ser o sal grosso, já tô te avisando, prepara a tua porção de sal. Mas se você tá despreparado e não tem teu suco de uva, pega um copo com água. O que importa é que nós vamos estar consagrando e ungindo para quebrar cativeiro. Esse suco de uva hoje, ele vai ser ungido para você passar nos umbrais da tua casa, nas janelas, na tua cama, no teu guarda-roupa, ungir a tua casa e a tua família, porque ele vem hoje com a unção da quebra de cativeiro, da virada de cativeiro na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quantos estão preparados? Olha, não te surpreenda nessa noite que na hora da oração pessoas não venham ficar até mesmo demoninhadas, viu? Então, nessa noite, quando o Senhor fala em quebrar cativeiro, Ele vai ter que quebrar algemas. E aquele demônio que está algemado em pessoas na tua casa hoje vai ter que sair. Então, tem pessoas que vão resistir nesta noite. Pessoas que talvez fiquem até possessas. Ai, pastor, eu vou sair da live, não vou mais nem assistir. Não, amados.
Deus quer quebrar o cativeiro. Ele quer te fazer vencer esse cativeiro. E Ele quer te libertar nessa noite de cadeias sobre a minha e a tua vida. Tu crê? Então vamos orar para Deus falar conosco. Hoje nós vamos consagrar o suco de uva. Para você que está compartilhando, deixando o teu coraçãozinho aí, tá? Sexta-feira nós vamos compartilhar, sortear essa Bíblia. Mas eu quero agradecer aqui, ó. Recebi aqui, hoje eu tive um recebidinho. Quero mostrar para vocês, tá? Já quero agradecer aqui pelos alfajós que eu ganhei hoje aqui, ó. Vou me deliciar hoje não, porque eu comi uma empadinha também muito boa da agora. Mas hoje nós temos aqui, eu quero agradecer a Suzane, né? Que eu tenho falado dos alfajós dela aqui. Indico, é uma delícia, nunca vi igual. Que Deus abençoe a tua vida, prospere. Que Deus abençoe tua vida também, a tua casa, a tua família, o teu ministério. E que também prospere. E que te abra umas portas para você abrir uma doceteria, né? Porque a menina trabalha bem com bolo, com docinho, salgadinho. Que Deus dê condições para ela abrir o próprio negócio e abrir uma doceteria. Quem sabe a gente não vai estar lá nessa inauguração para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pelos alfajor. Que Deus prospere ricamente, grandemente. Amém? Glória a Deus. Fui mimada, né? Me mimaram. Amém. Não vou comer todos. Não fique de olho. Assim, eu tenho filhos e a gente compartilha, divide. Mas eu indico o alfajor da Suzane. Amém? Mas não tô aqui para fazer mexã. Não é porque eu ganhei o alfajor, né? Mas tudo bem. Vamos lá orar, vamos orar. Tá conosco a Gisele, também deixa eu ver, a pastora Divalda Miranda. Que Deus venha nos abençoar, amados. Põe a mão sobre a altura do teu coração. Vamos falar com Deus? Para que a presença dele esteja no teu lar, na tua casa, na tua família. E declara com toda a força do teu pulmão. Declara, eu nasci para vencer e o Senhor hoje quebra todo o cativeiro da minha vida. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus eterno soberano. Nesse momento, Deus santo e poderoso, nós vamos ler a tua palavra. Palavra essa, Senhor, que é santa e poderosa. A tua palavra, Senhor, que quando é ministrada, lida, cura o doente, liberta o cativo, dá provisão ao necessitado, salva o perdido, restaura o casamento, a família, as finanças. A tua palavra, Senhor, que tem sido alimento para o nosso espírito. Fala conosco nesta noite, Senhor, por meio da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz e que a tua palavra, que é santa, poderosa, bendita, venha ao encontro dos nossos corações, pois nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a Rafaela Oliveira também. Estava sentindo a sua falta, a saudade. Abraço da sua mãe, que Deus abençoe a sua vida, né? Você é muito preciosa, como eu sempre falo para você. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Mas Deus está dizendo para ti nessa noite, para te abrir teu coração. Eu vejo como se teu coração todo o tempo tivesse fechado. Como se você não desse oportunidade para você ser feliz. Deus te botou para ser feliz, para você viver grandes promessas de Deus sobre a tua vida. Mas Ele está dizendo, diz para ela, como se você fosse uma rosa todo o tempo fechada. O Senhor está dizendo para te florescer, para te abrir teu coração, para você se permitir viver experiências novas com Deus, até mesmo com pessoas da tua família. O Senhor te fala isso nessa noite, mas hoje é noite de quebra de cativeiro. Deus vai quebrar esse cativeiro que te aprisiona, porque eu vejo como uma prisão, sabe? Você tem tudo para ser feliz, você tem tudo para viver uma vida assim maravilhosa, mas você se martiriza, você se culpa e você se fecha muito. O Senhor está dizendo que chegou a hora, Rafaela Oliveira, de sair desse cativeiro, de sair desse casulo e florescer, deixar de ser largata, né? O Senhor não quer que você seja uma largatinha, que todo tempo vai estar ali a coitadinha, a necessitadinha, que vive se arrastando. Não, Deus te chamou para ser borboleta. E para isso precisa sair do casulo, viu, filha? Abre teu coração, deixa ele desabrochar. Deixa ele viver intensamente
aquilo que Deus tem para a tua vida. Não te fecha muito não, diz o Senhor, amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. A Jaqueline também já está aqui conosco, mas já oramos. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí, a palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, né, capítulo 5, livro de Gálatas, capítulo 5, vem Atos, Romanos, Coríntios, e aí vem Gálatas. Hoje o Senhor falava comigo, pelo horário da tarde, eu pedi uma palavra para o Senhor, e o Senhor falou fortemente comigo por meio dessa palavra, e eu quero compartilhar contigo, porque o Senhor falava assim para mim, filha, é necessário que você também vença cativeiros. E o Senhor falava para mim de cativeiros, que eu viesse nessa noite profetizar, que eu viesse liberar uma palavra profética sobre a tua vida e sobre a minha vida, para que cativeiros, prisões, erros, correntes, flagelos sejam quebrados. Nós precisamos viver a totalidade daquilo que Deus tem para nossas vidas, mas para isso nós precisamos permitir que Deus venha quebrar cativeiros que ainda nos aprisionam. E aí, amado, a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos não submetais de novo ao jugo da escravidão. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que o Senhor vem falando para mim e para você nessa noite. Que o Filho do Homem, foi para isso que ele se manifestou. Para quê? Para nos libertar. Para que sejamos livres de toda condenação. Para que sejamos libertos de toda corrente. Para que não haja julgo, para que não haja condenação, para que não haja cativeiros sobre as nossas vidas. E aí você dizendo assim, ó, por isso o Cristo vos libertou. Portanto, permaneceis, pois firme, e não vos submeteis de novo ao quê? O jugo da escravidão. Ou seja, não se submeta a viver de novo os cativeiros do diabo, as prisões do diabo, sobre o jugo de Satanás. Porque Jesus te libertou, você tem que declarar que você é livre. Que quem é livre não tem condenação, não tem jugo do diabo, não tem cadeia, não tem cativeiro, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem agoureiro, não tem palavra contrária. Quando o jugo é quebrado, quando Jesus quebra o jugo, quando Jesus quebra o cativeiro, quando Jesus nos liberta das garras de Satanás, quando ele nos liberta da escravidão, quando ele nos tira das trevas e nos leva para a luz, não tem, amados. Por isso a palavra vem dizendo, permanecei o quê? Firme. Permaneça firme e não se submeta novamente ao quê? A escravidão. Tem gente que foi liberto do vício do cigarro, aí passa 2, 3 meses e volta pro jugo da escravidão. Tem gente que se liberta dos vícios, das jogatinas, da prostituição, passa 5 meses bem, volta para a escravidão. Ei, eu quero já declarar uma palavra profética na tua vida nesta noite. Jesus te fez livre, ele já quebrou todo o cativeiro, ele já quebrou toda a corrente, ele já levou sobre ele todas as nossas maldições, que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, curados, e sobre a nossa vida, Romanos vem dizendo que não há mais condenação naquele que está em Cristo Jesus. Então não deixa as gaiolas do diabo, não deixa as armadilhas do diabo, não deixa as ciladas do diabo te aprisionar na mágoa, no rancor, no ódio, na falta de perdão, no vício. Ah, meus amados e minhas amadas, se você soubesse nessa noite quantas cadeias o Senhor vai quebrar e está quebrando a minha vida e da tua vida. O Senhor nessa noite ele veio para te libertar. Ai, pastor, eu já estou na igreja. Ai, pastor, eu já sou batizada. Ai, pastor, eu estou nas igrejas. E os cativeiros? E as heranças espirituais?
E as maldições que nós temos carregado de geração em geração, que precisa hoje ser renunciada, que precisa hoje todo o cativeiro ser quebrado. Amados, Jesus ele derramou, o seu sangue precioso, para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos livres de toda a condenação, de todo o jugo do diabo. Entenda que o melhor exemplo para nós nessa noite, para que nós sejamos totalmente libertos, nos faz lembrar do que? Somente o sangue de Jesus, pelo qual nós fomos libertos, pelo qual nós fomos comprados, pelo qual nós fomos aceitos por Deus como seus filhos. O sangue que nos liberta de toda a prisão, o sangue que quebra toda a cadeia, o sangue que quebra todo o jugo, o sangue que derrama sobre nós. E aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todo cativeiro vai ser quebrado e já foi quebrado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para curar, para sarar, para libertar, para quebrar cativeiros, para mudar cenários, para mudar a tua história. E nesta noite eu creio que o poder, a autoridade do sangue do Senhor Jesus está sobre a minha vida, sobre a tua vida, para quebrar toda a escravidão, todo o jugo do diabo. Declara isso, não há mais condenação sobre a minha vida. Declara sobre isso, a palavra de Deus diz que não há mais condenação. Você pode deixar isso registrado, sobre a minha vida não há mais condenação, sobre a minha vida não há mais jugo, sobre a minha vida não tem mais o peso do pecado, porque para isso o Filho do Homem se manifestou, para que nós venhamos ser livres de toda condenação. Amados, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós aceitamos Ele, o cativeiro, Ele precisa ser quebrado da nossa vida. E aí nós optamos para a morte, mas para que a gente possa viver uma morte para as coisas do mundo, mas que a gente possa ter a nossa vida livre das prisões, para que nós venhamos deixar de viver aprisionados pelo diabo, porque quem é preso por Satanás, quem vive preso em cativeiros, essas pessoas elas são mortas espiritualmente, porque elas não conhecem a Cristo, porque só recebendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas é que nós seremos livres de toda a condenação, de todo o jugo do diabo. E amados, o sangue de Jesus, ele tem poder para nos libertar sobre isso, pois quem deve ser lavado com o sangue de Jesus? Todo aquele que nele crê, todo aquele que aceitar o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Pelo sangue de Jesus, não tem como a gente viver uma vida liberta se não for pelo sangue dele. Livre de todo pecado, livre de toda prisão, livre de todo aprisionamento de Satanás, livre de toda cegueira espiritual, da morte espiritual. Quando a gente aceita Jesus, que nós somos lavados, redimidos pelo sangue dele, ele está dizendo, eu morri na cruz, eu me libertei, eu me manifestei, né? Ele veio para que nós pudéssemos sermos livres de todo cativeiro. Então, meu amado, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não tem Jesus na sua vida, se você ainda não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, não perca mais tempo. Chegou um tempo da gente tomar uma decisão certa, aceitar Jesus como Salvador, para que a gente esteja livre e nós não venhamos mais nos submeter a todo jugo de escravidão do diabo. Entenda que a palavra que nós lemos vem dizendo, vença o cativeiro, vença o diabo. Porque o diabo ele já foi vencido. Essa é a única guerra, a única peleja que você entra, que você não precisa lutar, porque Jesus já venceu por você. Entenda que eu e você precisamos vencer o cativeiro do diabo. O diabo ele não tem mais poder, ele não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, a não ser que nós venhamos da legalidade. Mas se nós já somos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, não tem poder, não tem autoridade, não tem legalidade. Gálatas 5 lemos que ele vem dizendo, pois foi para isso que ele nos libertou, foi para isso que Cristo nos libertou
libertou, para que nós não sejamos escravos e nem aprisionados sobre o jugo do diabo. Então, desde já nessa noite, declaro que o Senhor vai quebrar toda a cadeia do engano, da mentira, da fofoca, da confusão, da briga, do disse-me-disse, da miséria, da pobreza. O Senhor vai quebrar nessa noite esse tipo de cativeiro da minha vida e da tua vida. Sabe por quê? Lá em 1 João capítulo 3:8, a palavra vem dizendo assim. A palavra vem dizendo assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, porque o diabo vive no pecado. Então, amado, olha o que 1 João fala para mim e para você. Que aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo. Porque é o diabo que faz a gente cometer pecado, é o diabo que faz a gente errar, é o diabo que nos aprisiona, é ele que põe no vício, é ele que põe na prostituição, é ele que põe no alcoolismo, é o diabo que faz adulterar, é o diabo que planeja e arquiteta para que eu e você não saiamos do jugo dele, mas declara: sobre a minha vida não há condenação, Senhor, me lava com teu sangue. Declara aí: Senhor, me lava com teu sangue, me purifica com teu sangue, para que eu venha ficar mais alvo do que a neve, para que o Senhor venha me limpar e me purificar. Não aparta de nós a alegria da salvação e nem tira o teu Santo Espírito, Senhor, mas nos liberta de todo pecado, porque, Senhor, tu sabes o nosso pecado, então nos liberta de todos eles, para que sejamos livres, porque a tua palavra vem dizendo que aquele que pratica o pecado, esse procede do diabo, e nós não somos mais de Satanás, nós fomos libertos e lavados pelo sangue de Jesus. Declara: Satanás, tu não tem mais poder sobre a minha vida, tu não tem mais jugo sobre a minha vida não há encantamento, não há obra de feitiçaria, de umbanda, que banda, magia negra, não haverá mais cativeiro, porque o Senhor quebra todo cativeiro. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tu crê nisso? Então já declara que toda a obra do diabo seja quebrada, desfeita da nossa vida. A palavra vem dizendo para mim e para você no livro de Tiago. No livro de Tiago, a palavra vem dizendo para nós, Tiago capítulo 4, versículo 7. A palavra vem dizendo assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então resista à tentação. Quebra esse jugo do diabo. Se você não está falando com alguém, fale. Se você está de mal com alguém, guardando rancor, peça perdão para Deus, mas libera. Ei, quem vai adoecer é você. Quem vai ficar mal é você. Então libera toda a condenação, tudo aquilo que o diabo está te aprisionando. Ah, pastora, tu nem sabe, eu fui escondido, eu não preciso saber, mas Deus sabe. Ah, pastora, eu adulterei, não precisa dizer para mim, Deus sabe. Ah, pastora, eu furtei, não precisa dizer para mim, Deus sabe. Quebra, confessa para Deus o teu pecado, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Quando o diabo vier com a tentação, porque o diabo ele é assim, se você fumava, parou de fumar, aí o que ele vai fazer? Ele vai botar pessoas que fumam perto de você, vai ter pessoas que vão te oferecer cigarro. Olha, eu vou dar um testemunho aqui, esse eu vi. Eu estava saindo do culto das 15 horas, indo para outra igreja, para o culto das 17h45, quando eu ia acompanhada de uma senhora. E ela vinha falando: pastora, eu estou deixando o cigarro, mas pastora, o quanto que está difícil eu parar de fumar. E aí eu vinha falando: não, mas resista o diabo, ele vai fugir de vós. Aí ela começava a dizer: é tanta gente me oferecendo cigarro. Eu disse: mas é assim mesmo, é assim que ele age. Ele vai nas nossas fragilidades, ele vai nas nossas fraquezas. Mas resista ao diabo, toda a força do diabo seja quebrada da tua vida. E comecei a conversar: gente, eu não sei, eu nunca vi aquilo na minha vida. Um motoqueiro passou e eu não sei o que aconteceu, que do bolso desse motoqueiro sacou uma carteira de cigarro. Pensa, eu e aquela mulher numa chuva de cigarro. Eu nunca tinha visto isso. A gente falando do assunto, a gente orando pelo assunto, parece que veio uma tentação sobre aquela mulher. Foi o diabo que passou naquela moto. Só pode, igreja. Porque eu nunca vi isso.
Assim, pensa uma carteira de cigarro voando sobre a gente. Aí eu disse, você tá vendo como é o diabo? A gente tá falando nele, ele tá aqui aparecendo. A gente tá falando que a gente vai resistir, não resista. O diabo, ele vai colocar pessoas perto de você para tocar e fazer você cair na tua fragilidade, porque o diabo sabe aonde é a tua fragilidade. Então, nessa noite, resista. Quando o diabo vier te oferecer, quando o diabo vier colocar na tua frente, diz, Espírito Santo, me ajuda. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Canta a música do Tai. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Aí você vai declarar, mas eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Quando o diabo vier querer te derrubar, querer mostrar tuas fragilidades, resista, fuja o diabo e ele fugirá de vós. Sabe, amado, tem situações da minha vida que eu não deixei de falar com pessoas. Se falarem comigo, oi, a paz, tudo bem, se me procurar, eu vou estar ali para orar, eu vou estar para ajudar. Mas tem pessoas que a gente não vai mais seguir na nossa caminhada. Mas não é por isso que a gente vai guardar rancor, mágoa, ódio, raiva. É melhor perdoar e aí resistir. Quando o diabo vier, não, olha, eu tô bem, eu já perdoei. E perdoa, libera. Sabe, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus vem dizendo para mim e para você nessa noite, lá no livro de Marcos, capítulo 17. Livro de Marcos, capítulo 17, a palavra vem dizendo, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Falarão, expelirão demônios, falarão novas línguas. Se comer ou beber algo mortífero, dano nenhum, mal nenhum vai lhe acontecer. E se botar a mão sobre os enfermos, serão curados. Então, amados, resista ao diabo. Resista. Domine. Cabe a você dominar o mal. A palavra de Deus diz que Deus fala para Caim, lá no jardim do Éden, Caim, eu sinto o mal te rodear, Caim, mas cabe a ti a dominar o mal, é resistir o diabo e ele vai fugir de vós. Então resista na hora da tua fragilidade, para que você não permaneça presa nesse cativeiro do diabo. Vença o cativeiro do pecado. Vença o quê? O cativeiro do pecado. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, vem dizendo assim, ora, a nossa luta não é contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra principados e potestades. Para isso, ele nos deu as armaduras no livro de Efésios, capítulo 6, 10. Ele nos deu o capacete da salvação para guardar a nossa mente contra as investidas do diabo, porque o maior campo de batalha é aqui, ó, na nossa mente. Porque o diabo, ele vem setando, ele vem minando, ele vem lançando os dardos dele sobre a nossa mente. Então peça nessa noite para que quando você saia desse cativeiro, você saia com as armaduras, para que você não volte mais, como foi lido aqui na palavra, para que você não volte mais para o jugo do diabo, nem para a escravidão dele. E o que é pior, que quando a gente volta para o jugo dele, que a gente volta para a escravidão dele, são mais 7 demônios para nos atormentar. E o estágio segundo é muito pior do que o primeiro. Então vença o cativeiro do pecado. Você não está lutando contra essa pessoa que te persegue. Você não está lutando contra essa pessoa que tem te humilhado. Você está lutando contra principados e potestades. E como é que a gente vence esse demônio? Como é que a gente vence a investida do diabo? É de joelho, é de cara no pó, é orando, é jejuando, é louvando, é adorando ao Senhor. Entenda que a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 5, vem dizendo, Deus é a luz e não há nele trevas. Não há nele o quê? Trevas. Então, se Deus é luz, ele nos já tirou das trevas, não volte mais para o jugo do diabo. Não seja mais cavalo de Satanás. Não deixa mais ele te aprisionar nos cativeiros do engano, da mentira, da fofoca, da confusão, da contenda. Porque se Deus ele nos tirou das trevas, e quem é treva é o diabo, e quem está na luz tem que estar em Deus, não tem mais que existir mentira entre nós. Porque a mentira é do diabo. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então não seja mentiroso.
Para de mentir. É melhor falar a verdade. Porque você vai ter a certeza que você está agradando a Deus. E isso é quebrar cativeiro do pecado. Quando a gente é mentiroso. Isso precisa ser quebrado na minha vida e na tua vida. Porque na nossa vida a palavra é sim, sim, não, não. Nós não podemos viver o engano nem viver no pecado. Nós precisamos acabar. Porque se nós saímos das trevas e Deus nos levou para a luz, o cativeiro da mentira não tem que estar na nossa vida. O cativeiro da impureza. Porque, amados, a palavra de Deus diz que nós devemos nos santificar para que não sejamos impuros. Porque sem santificação nós não veremos a Deus. O que o nosso Deus, nosso Senhor fala para Josué? Diga ao povo que se santifique, se limpe de toda a impureza, para que amanhã a gente possa ver maravilha no meio de nós. Amados, se nós somos livres de todo mal, nós temos que também quebrar o cativeiro da ganância. Quantas pessoas são gananciosas? Quantas pessoas querem só para si? Quantas pessoas não têm a compaixão, nem a capacidade de abençoar, de dividir, de dar, porque são gananciosas, querem só para si, trabalho, não tem tempo para casa, não tem tempo para família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, porque é uma ganância de ganhar dinheiro, e Satanás sabe quando a pessoa tem a fragilidade ali, aí ele vai ocupar. Nós precisamos quebrar o cativeiro da ganância. Da fofoca, então, meu irmão, quando vier com fofoca, te sai. Quando vier com fofoca, ultimamente, eu tenho dito que quando eu tô o dia todo onde eu fico, eu não gosto mais, gente. Não é que eu seja má, que eu seja estranha. Não. Eu tenho fugido dessas rodinhas. Eu tenho fugido de panelinhas. Eu tenho fugido de grupinhos. E aí, o que eu faço? Eu vou para um lugar, eu vou para um local, eu fico na sala lá, eu fico lendo, eu fico ouvindo louvores, eu fico lendo a palavra, porque, amados, essa é a melhor coisa, a gente fugir da roda dos escarnecedores, sair das confusões, das contendas, das fofocas, porque é isso que o diabo quer. Então, se você saiu das trevas, quebra o cativeiro da fofoca, da soberba. Tem tanta gente soberbo, tem tanta gente orgulhoso, tem tanta gente que acha porque tem uma posição, que tem um status, que tem um pouquinho de dinheiro a mais, se enche de soberba, achando que é alguma coisa. Nós não somos nada. Nós vamos morrer, apodrecer, e todos, se não forem queimados, vão para debaixo da terra e vão apodrecer do mesmo jeito. Então, amado, nós temos que fazer isso. Nós temos que quebrar o cativeiro da soberba, da mentira, da impureza, da ganância, do engano, sabe? Ai, tem tanta gente se achando o último pacote do biscoito, tem tanta gente se achando a quarta pessoa da Trindade. Quebra esse cativeiro, porque quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor. Quer ganhar a Deus, seja o menor, seja servo. Aquele que serve não quer servido. Quebra o cativeiro da soberba, do orgulho, das palavras direcionadas de duplo sentido, das indiretinhas, das piadinhas. Fuja da lascívia, fuja da imoralidade. Quebra esse cativeiro da tua vida. Ai, ela tá estranha, ela não tá mais melhor pra ti. Quanto mais você tiver, você e Deus. Tem momentos que a gente precisa estar caminhando só. Tem momentos que a gente brinca, tem momentos que a gente sorri, tem momentos que a gente é alegre, que a gente é engraçado, mas tudo com que? Moderação e cautela, com a verdade. E aí, amado, a gente precisa quebrar esses cativeiros da nossa vida. Nós precisamos quebrar, vencer também o cativeiro que aprisiona a nossa alma, né? Tem tanta gente vivendo de aparência. Ah, meu irmão, é tanto casamento que é só capa, é tanta gente numa posição, mas Deus sabe o oculto, o profundo, não revelado. Deus conhece quando você deita na tua cama. E eu não tô falando aqui do casamento de ninguém, não. Eu tô falando pra gente vencer o cativeiro que aprisiona a nossa alma. Muita gente é preso, muita gente é ferido, muita gente é machucado, muita gente guarda rancor, muita gente tem a alma ferida, a alma doente. Isso é cativeiro.
quando a gente não perdoa, quando a gente não libera perdão, quando a gente se mantém aprisionado. Isso é cativeiro. O diabo, ele sabe como prender. Ele não prende só nos vícios, nas drogas, na prostituição, no engano, no furto, na ganância. Não, ele aprisiona nossas almas com a falta de perdão, com o rancor, com a raiva, com ódio. Ei, isso é cativeiro, recantaraia. E o Senhor, ele quer quebrar hoje esses cativeiros na nossa vida. Entenda que o salmista, no Salmo 142, verso 7, ele fala assim: tira a minha alma, ô minha alma, tira a minha alma do cárcere. Tira o quê? A minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearam. Os justos me rodearam quando fizeram esse bem. Ou seja, olha só o salmista aqui pedindo para que o Senhor viesse tirar a alma dele da onde? Do cárcere. Amado, quantas pessoas estão com a alma encarceradas, quantas pessoas estão aprisionadas, quantas pessoas estão guardando a mágoa, a raiva, o rancor, estão doentes e estão aprisionadas, doentes da alma. O Senhor quer quebrar esse cativeiro. O Senhor quer virar a tua história. O Senhor quer te dar uma chave de virada nesta noite, para que você possa viver na totalidade, para que você possa viver na grandeza, naquilo que é extraordinário do amor de Deus para a nossa vida. Provérbios capítulo 4, 23 vem dizendo: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Olha só, para isso ele nos dá a armadura, né? Ele nos dá uma armadura para guardar o nosso coração, como o provérbio vem dizendo, porque nele é a sede do nosso sentimento. É dele que procede a fonte de vida. Então, amado, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração da fofoca, da mentira, da confusão. Quando vierem falar, nem escuta mais. Olha, nem para mais para ouvir isso. Deixa entrar por aqui, sair por aqui e não ir para cá, né? Porque quando vem pro coração, aí a alma fica ferida. A alma fica machucada. A gente não consegue perdoar porque a gente deu legalidade. A gente abriu cadeias para sermos presas em cativeiros de Satanás. Então, amados, não permita viver a dor do passado. Não permita a viver no passado. Entenda que, olha só, deixa eu falar algo para você. Tem muita gente que não quer o tratamento. Tem muita gente que não aceita o tratamento de Deus. Mas aceite você, mude você, a tua história, a tua vida. Sabe por quê, amado? Tem gente que vai ouvir e vai continuar fazendo. Tem pessoas que fingem que perdoaram, que fingem que está tudo bem, mas elas vão continuar praticando e fazendo mal porque elas não querem mudança. Elas não querem ser libertas. Elas não querem quebrar os cativeiros. As pessoas estão na igreja, mas não conseguem se libertar. O salmista disse: minha alma, porque está presa no cárcere. Isso é cativeiro, igreja. O Senhor veio hoje nessa noite para te dizer: te liberta disso. Pede para o Senhor quebrar esse cativeiro. Pede para Ele mudar a tua história. Pede para Ele nessa noite vir guardar o teu coração. E, se possível, te dar um coração novo. Um coração disposto a obedecer. Um coração que não guarde mágoa. Um coração que não viva no passado, da dor, da tristeza, da angústia. Tem gente que não sai do passado, tem gente que não esquece. Minha irmã, se eu fosse viver nisso aí, guardando o que já fizeram pra mim, eu nem na igreja tava mais, porque eu não vou falar de quem tá lá fora, não. Assim como fizeram pra mim, talvez eu tenha feito pra alguém. E aí, amado, a gente só tem que dizer: Senhor, eu tô aqui, sou falha, pecadora, me ajuda a vencer, mas me tira dessa tristeza, me tira dessa angústia, me tira dessa dor, me quebra esse cativeiro. Não quero viver a dor do passado. Você é livre, você é liberto. Deus veio para quebrar cativeiro. Para isso se manifestou o Filho do Homem. Quantas pessoas aí hoje deprimidas, oprimidas com depressão, síndrome do pânico, dependendo de remédios, porque não consegue libertar a alma, não consegue tirar a alma do cárcere e vive nesse cativeiro. Satanás está tendo toda a legalidade. Ei, amados, tem gente aqui que está doente do coração, da alma. Tem gente que está cada dia doendo mais, adoecendo mais. Não faz isso. Não estraga a tua vida, porque isso é condenação também. Nós somos condenados por isso. Deixa Deus quebrar esse cativeiro nessa noite.
Deixa Deus mudar a tua história nessa noite, por favor. O Senhor, Ele quer que você tenha liberdade, que você venha nessa noite romper o medo, a insegurança, a incerteza, a ansiedade, a depressão, a opressão, a indecisão, a frustração, o desespero, as prisões, as cadeias, a falta de perdão. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer quebrar esse cativeiro na tua vida. Mas para isso você precisa aceitar o tratamento. Você precisa querer a mudança. É como eu falei, tem pessoas que não vão querer mudar. E não perca seu tempo se martirizando, nem adoecendo por pessoas que não querem. Se você quer, mude você. Às vezes a gente pede perdão para uma pessoa, a pessoa não nos perdoa. E aí a gente fica com aquele jugo amado. Eu fiquei ano com esse jugo, achando que porque a pessoa não perdoou, eu estava carregando esse jugo sobre a minha vida. Sabe o que Deus falou para mim? Minha filha, você fez a sua parte, siga em frente, o jugo foi quebrado. Se ela não aceitou, se não quebrou, aí é eu e ela, já é outro problema. Então, amados, quebra esse jugo do medo, da incerteza, da insegurança, aquilo que tem te oprimido, a hipocrisia, a dor. Amados, ai de vós, escribas, né? O Senhor fala isso em Mateus 18, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpas o externo do corpo e do prato, né? Mas estão por dentro cheios de imundície, como rapina, como sepulcro caiado. Não seja essa pessoa. Deixa Deus te libertar na totalidade. Não seja o perfeitinho por fora, mas que por dentro carrega todo esse mal. Nós precisamos quebrar esse cativeiro nessa noite. Vença os cativeiros das doenças e enfermidades. Vença isso. Sabe por que a palavra de Deus em Isaías 53, 4, 5 vem dizendo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Deixa Jesus te curar nessa noite, não só das enfermidades físicas, mas da alma, do corpo e do espírito. Deixa Jesus te limpar, te purificar, para que você seja liberto, livre de toda cadeia, toda prisão, todo cativeiro. Entenda que Jesus, ele nos disse em João 8,32, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, amados, essa é a palavra da verdade para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Qual é o cativeiro que você precisa quebrar nessa noite? Qual é a área que Deus aqui apresentou para você, que você precisa dizer: realmente, Deus, eu estou presa nesse cativeiro aqui, mas nessa noite eu quero ser liberta. Eu não quero mais viver no jugo do diabo, porque para isso o teu filho te manifestou, derramou seu sangue para me livrar das garras do diabo. Eu não estou mais nas trevas, eu estou na luz de Cristo. Por isso o diabo, ele não tem mais legalidade sobre a minha vida. Declara isso. Declara para que o Senhor venha te libertar nessa noite, porque a palavra de Deus em Provérbios 12, 22 vem dizendo: portanto, nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade de Deus. Abandonar a mentira, e o Senhor, ele odeia os lábios mentirosos. Ele odeia quando a gente diz que está bem, que a gente aceitou Jesus, se batizou, mas que por dentro a gente leva prisões, cadeias, elos, correntes e cativeiros. Ele te conhece, ele sonda o nosso coração, ele sabe quem nós somos. E nessa noite ele veio para mim e para você, para dizer: tem cadeia, tem cativeiro, tem prisões que hoje você precisa romper comigo para ser livre, para ser liberto de toda a condenação, de todo o jugo do diabo. Amados, nós precisamos estar diante desse Deus que nos purifica, para que nós venhamos ser limpos de toda impureza, iniquidade, pecado, transgressões, cadeias, elos, correntes, flagelos, cativeiros.
1 Tessalonicenses 4:7 diz assim, Deus nos chamou não para que sejamos impuros, mas que nós sejamos o quê? Santificados. Então vamos orar para que Deus quebre esse cativeiro. Eu sei que tem, eu tenho, você tem, nós temos, e nós precisamos orar para que todo cativeiro seja quebrado, destruído. Quantas enfermidades, quantas doenças psicossomáticas, quantas enfermidades geracionadas que têm passado de geração em geração na nossa família por falta de perdão, por falta de renúncia, por falta de arrependimento. Nós precisamos quebrar o cativeiro na nossa vida. Tu crê nisso? Então declara, Senhor, quebra todo o cativeiro, quebra todo o jugo do diabo, que sobre a minha vida não haja condenação. Nós vamos consagrar o suco de uva, porque na hora da oração eu quero que você venha se ungir com esse suco de uva, porque o sangue de Jesus tem poder para quebrar cativeiro, o sangue de Jesus tem poder para mudar a tua história, o sangue de Jesus tem poder para te curar, limpar, purificar, santificar, o sangue de Jesus tem poder para curar, ressuscitar, o sangue de Jesus tem poder, amém? E você, já foi lavada pelo sangue do Cordeiro? Se você ainda não é, hoje é a noite. Pastor, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pastor, eu quero me reconciliar. Eu quero orar por você. Então, pegue o teu suco de uva e nós vamos consagrar. Porque o sangue de Jesus, ele tem poder para quebrar cativeiros. Ele tem poder para curar o enfermo. O sangue de Jesus, ele tem poder para libertar o cativo. O sangue de Jesus, ele tem poder para mudar a minha e a tua história. Foi para isso que se manifestou o Filho do Homem. Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar liberdade de sermos chamados filhos de Deus, co-herdeiro do trono. Então não haja na minha vida e na tua vida julgo, condenação, que nós precisamos quebrar todos eles nessa noite. Tu crê? Então pega teu suco de uva, nós vamos agora consagrar e você vai se ungir com esse suco de uva e vai dizer, Senhor, me lava com teu sangue da planta dos pés do alto da cabeça, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, as minhas transgressões, seja cometida em gesto, pensamento, atitude, seja qual for a área da tua vida. Começa a falar com Deus agora, começa a orar para Ele, pedindo para Ele vir te purificar, para Ele vir te santificar. Começa a dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões e iniquidades. Senhor, me limpa com teu sangue, que eu vou ficar mais alto que a neve, que não haja sobre a minha vida julgo nem condenação de Satanás, pois a tua palavra vem dizendo que quando nós confessamos o nosso pecado, a tua palavra de Deus diz que tu usa com a tua misericórdia, e a tua misericórdia, Lamentações vem dizendo que é por conta dela que nós não somos consumidos, e a tua misericórdia, ela se renova na nossa vida. Então, Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te pedimos nessa noite, Pai, e consagramos esse suco de uva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós consagramos esse suco, Senhor, para que toda maldição, todo elo, toda corrente, todo flagelo, toda cadeia, toda prisão, toda legalidade, toda possessão, aonde Satanás tem autoridade, aonde Satanás ainda tem brechas, meu Pai, em nome de Jesus, no poder e autoridade do teu nome, vai quebrando nesta noite, meu Pai, prisões, elos, correntes, vai quebrando maldições hereditárias, herdada, adquirida, lançada, proferida contra esta filha, contra este filho, contra esse esposo, essa esposa. Deus, entra com a tua provisão nesta casa, nesse lar, nessa família. Quebra, Senhor, todo o jugo do diabo, quebra todo o cativeiro, toda a cadeia, toda a corrente, todo o elo, toda a obra de Satanás. Guarda, Senhor, o coração dos teus filhos, da tua filha. Dá um coração novo, um coração disposto a obedecer, um coração cheio da graça, da unção, do poder, da tua misericórdia. Ah, Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, quebra o cativeiro da mentira, quebra o cativeiro do engano, quebra o cativeiro da ganância, da prostituição, do homossexualismo. Vai quebrando, Senhor, todo o cativeiro, toda a prisão, todo o engano, toda a mentira do diabo, porque o diabo, ele é mentiroso. A tua palavra diz que ele peca e ele é mentiroso desde o começo, e ele continua mentindo e pecando e fazendo pessoas pecarem e mentirem. Mas, Senhor, tira todo o jugo do diabo, toda a brecha, toda a falta de perdão, Senhor, nessa noite vem liberar na vida dos teus filhos, que você possa liberar perdão, que você possa pedir perdão, que você possa dizer, Senhor, declaro nessa noite e renuncio toda herança, toda maldição sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os nossos lares. Mas, Senhor, nessa noite nos livra, nos quebra o cativeiro, Senhor, da mentira, quebra o cativeiro do engano, quebra o cativeiro da enfermidade,
enfermidade. Vai quebrando, Senhor, o cativeiro da ganância, da soberba, do orgulho, da palavra maldita, Senhor. Vai quebrando o cativeiro da imoralidade, da lascívia, Pai, da miséria. Vai quebrando, Senhor, todo o cativeiro da nossa vida, mas que sejamos livres, que sejamos libertos pelo poder e autoridade do Teu nome, que a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder nesta noite seja sobre essas vidas. Pai, aonde tiver nesta casa, um demônio, seja ele grande, pequeno, invisível, aqueles que se escondem na fechadura da porta, aqueles que ficam no armário, aqueles que ficam andando na cama, aqueles que ficam andando no quarto, aqueles que ficam deitados nas camas, para que as pessoas não durmam, para que tenha insônia, para que venha passar noites em claro. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver um demônio, onde tiver uma pessoa que tem carregado, Senhor, esse jugo do diabo, essa prisão, esse cativeiro, essa prisão, quebra agora. Demônio, eu tô te dando uma ordem. Vai saindo desta casa, vai saindo desta família, deste lar. Esse lar não é mais teu, não há mais condenação, não há mais jugo. E todo demônio que se manifeste, agora eu te dou uma ordem. Bate em retirada. Sai desta casa, sai desta família, sai deste lar, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, por espírito de macumba. Eu sinto pessoas aqui que estão enfeitiçadas, pessoas que têm algo para vomitar nesta noite, toda a baba da macumba, da feitiçaria umbanda, que banda magia negra. Pai, se tem alguém entre nós, não importa o dia, a hora, o momento que vai estar ouvindo essa oração, mas aonde tiver, Senhor, obra de bruxaria, obra de feitiçaria, de umbanda, que banda magia negra, paga guias, orixás, candomblés, matas virgens, encruzilhadas, cemitério, vai botando pra fora agora, vai desfazendo todo o ponto firmado, vai desfazendo todo o ponto, toda a cabeça de guia, volta pro inferno da onde tu não deveria ter vindo, volta lá e diz que aqui o Senhor não permitiu tocar, porque o Senhor hoje fecha as brechas e o Senhor quebra o cativeiro e não há mais condenação, não há mais jugo, porque o Senhor hoje desfaz todo o ponto firmado de obra de umbanda, que banda magia negra, todo o cativeiro seja quebrado para a glória do teu nome. Pai, eu oro agora por aqueles que estão enfermos, todo espírito de enfermidade, entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, na corrente sanguínea, sistema nervoso, sistema neurológico, cada órgão, cada célula desse corpo, meu Pai, em nome de Jesus, vai tocando agora com cura. Visita o hospital, visita a UTI, meu Pai, visita a pastora Isabel, vai visitando agora aquele que está enfermo, aquele que está doente, que nesta madrugada anjo de cura esteja curando entre a pele e a carne, que anjo de cura esteja tocando da planta dos pés, o alto da cabeça, e todo espírito de enfermidade, toda a doença, eu dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Senhor, quebra toda maldição, quebra o cativeiro, quebra toda a prisão, toda a cadeia, todo elo, toda a corrente de Satanás. Pai, abre as janelas do céu também, abençoa teus filhos, prospera teus filhos, derrama bênção sem medida sobre a vida deles, pois assim eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém, aquele que crê, diga eu recebo, aquele que crê, diga eu tomo posse. Agora unja a sua cabeça, unja aqui atrás, porque todo o peso do diabo ele costuma botar aqui, ó. Se você sente dor no pescoço, se você sente peso, isso é dardo, isso é seta, quebra agora com óleo, com sangue precioso. Unge também a planta dos teus pés. Toma um pouquinho também. Depois unge todos da tua casa. Unge a tua casa, unge a janela, unge os umbrais. Em nome de Jesus, a pastora Helena também, meu Pai. Eu queria que a gente levantasse um clamor, que essa semana você botasse a pastora Helena, a pastora Isabel nas suas orações, pedindo para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha dar, Senhor, a cura, né? Mas ainda assim seja feito segundo a sua vontade, mas que Deus venha curar a nossa irmã Helena, tão querida e tão amada, uma mulher tão guerreira. Olha, eu nunca vi uma mulher tão resiliente, tão forte, e assim, sabe, tão resistente e com tanta fé para ser curada. Então que Deus desde já visite ela lá na Decopasa com a cura e com milagres sobre a vida dela. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a graça de Deus seja sobre a nossa vida. Amanhã, nosso quarto elo, nós vamos consagrar o sal grosso, tá? Se eu fosse você, deixava um pouco desse suco de uva, um pouco do óleo, um pouco do sal grosso, e amanhã nós tomamos um banho. Sabe aquele banho? Pois é, para descarrego mesmo de toda a seta, todo o dardo maligno. Faça isso.
Ah, pastora, eu não tenho sal, eu não tenho óleo, eu não tenho suco de uva. Compra. E amanhã alguém me lembra aqui, viu, Lu? Me lembra aí, pra gente orar pelo sal, pelo suco de uva e pelo óleo, para quem ainda não tem, para sexta-feira a gente tomar aquele banho de descarrego, viu? Limpar a casa, amém? Que Deus te abençoe, a paz de Cristo. Aperta o coraçãozinho aí, compartilha, convida alguém amanhã para estar conosco. Sexta-feira tem Bíblia. Ainda quero agradecer aqui os alfajor, né? Glória a Deus, Deus seja louvado. Fui mimada, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique na paz de Cristo.